É, sou eu. Muito bom dia mais uma vez. Nós vamos agora ouvir palavra de vida e eu quero pedir você que venha compartilhar conosco, que você venha prestar muita atenção naquilo que o Senhor há de nos falar nesta manhã através de palavra de vida. Vamos então nesse momento estar ouvindo palavra de vida. Muito bem, e em palavra de vida de hoje, eu quero compartilhar junto com os meus amados e queridos irmãos o texto que se encontra na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim a poderosa palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos e queridas, amados e amadas de meu Pai, nesse texto, o apóstolo Paulo está encorajando a igreja de Corinto a ir à frente na obra do Senhor. Nesse texto, o Espírito Santo está a mim e a você a irmos à frente para fazer aquilo que Deus determinou e eu quiséssemos fazer pela obra de Deus, por aquilo que Deus designou para que eu e você pudéssemos fazer. Então, ser firme é uma pessoa que está voltada a fazer a obra de Deus como Ele terminou. Sofra o que sofrer, passe pelo que tiver que passar, eu e você fomos chamados para sermos firmes. Firmes e Deus dar-nos continuidade. Você já reparou que um relógio constante, marcando ali marcas de cada dia, ele é sempre constante. Os relógios antigos tinham muitas engrenagens, e uma daquelas engrenagens sofresse um dano, então ele parava. Então todas as peças dessas engrenagens estão funcionando. Então o primeiro que eu aprendo aqui é ser firmes e depois abundantes. Eu tenho que fazer sempre. Eu não posso fazer hoje e parar de fazer amanhã. Nós vemos que na nossa vida secular, no nosso trabalho do dia a dia, nós vemos que a sociedade já considera um homem, já considera uma mulher que tenha acima de 45 anos produtivo. Para o mundo, eu e você nos tornamos improdutíveis a partir do momento em que nós passamos os 40. Para conseguir uma colocação é mais difícil do que os jovens. Israel, eles tinham muito contato com os anciãos, porque os anciãos traziam experiências para eles, para os jovens. E eu e você também precisamos da nossa vida, precisamos acreditar. Então, ser constantes, sermos abundantes, sermos firmes na obra do Senhor, quer dizer que para qualquer situação que surgir, eu e você temos que estar preparados, porque a palavra diz que aquele que colocou a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Já reparou? O arado ele vai em linha reta. Um pouquinho para a direita, certinha, bonitinha, vai sair toda torta e depois não
vai depois passar um carro no meio. Repare uma plantação e você vai ver que tudo está certinho. Então, querido, querida, amado e amada de meu Pai, eu e você temos que ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Porque o teu trabalho é um galardão. Então, eu e você temos que perseverar. Eu e você temos que continuar fazendo aquilo que Deus determinou para a minha vida e para a tua vida. É isso que Paulo está falando. Também em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, diz: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se nos amarmos. Prestem muita atenção o que o próprio Paulo está falando à igreja de Gálatas. Isso serve para a minha vida e para a tua vida. Então, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Já repararam o agricultor? Quando ele lança, primeiro ele prepara a terra. Depois que ele prepara a terra, ele vai então semear. E depois que semeia, ele tem que regar. Na parte da manhã, na parte da tarde, até que ele vê brotar as primeiras folhinhas daquilo que ele plantou. E até dar fruto, leva-se um tempo. Até chegar a produzir, leva-se um tempo. E esse tempo é o que eu e você temos que aprender a esperar. Esse tempo que eu e você temos que continuar. Você não pode retirar tua mão daquilo que você semeou, daquilo que você começou. Nós vemos, principalmente na faculdade de teologia, há uma luta espiritual para que você não conclua a faculdade de teologia, ou até mesmo o médio. Você não consegue poucas pessoas. Se entrar uma turma de 40, quem vai chegar até o final do curso de teologia, talvez 15, 16 pessoas. Não pense que em uma classe só, em qualquer lugar que se for fazer, também vai acontecer assim. Então, meu querido, minha querida, nós temos que perseverar, sermos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, como em Gálatas também, e não nos cansemos de fazer o bem. Você tem feito o bem? Porque diz, porque no tempo certo, no tempo próprio, se nós não desanimarmos, nós vamos estar colhendo aquilo que eu e você plantamos, aquilo que eu e você semeamos. Também em Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3, preste atenção o que diz: Meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ser completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte alguma coisa em vocês. Eu e você temos que ser maduros. Eu e você temos que ser completos naquilo que nós começamos a fazer. Fazer a obra de Deus não é fácil. Cumprir as determinações de Deus não é fácil. Requer sujeição, obediência e disciplina. Se eu e você tivermos disciplina, se formos sujeitos à palavra de Deus, com certeza você vai galgar degraus que Deus tem preparado para a tua vida, que você nem pensou em chegar a ter. Deus abençoe nossos amados que estão pela internet também conosco, nossa querida Norma Mendes, Marcos Grutti de Abreu, um colega de trabalho de muito tempo, Luiz Esteves, Deus abençoe, e a todos vocês que estão conosco. E a palavra continua nos dizendo, em Romanos,
eu quero conferir com você. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5, nos diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança tem um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Querido, querida, amada e amado de meu Pai, eu e você temos que ter nas tribulações nos gloriarmos, nos alegrarmos, porque você está sendo digno de sofrer o restante das aflições de Cristo, e que você vai produzir a tribulação, ela produz a perseverança. A perseverança foi o que levou Caleb a herdar a terra prometida. Caleb, ele tinha 40 anos. Quando foi feita a promessa por Deus, Deus ordenou a Moisés para dizer a Caleb: olha, aquela terra que você espiou, aquela terra que você viu, qual é a terra que você tem visto? O que você tem espiado? Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? O teu projeto familiar? O que você almeja para a tua família? Você almeja um casamento bom? Você almeja que filhos, talvez quem tenha netos como eu, almeja que os nossos filhos sejam bem encaminhados? Esse é o projeto que você tem para a família? O projeto que você tem pessoal? Qual é o projeto que você tem? Não desanime, não desista do teu projeto, tanto pessoal como familiar, como também o espiritual. Eu dizia para vocês que na área secular, que no mundo normal, com 40 a 45 anos, você é considerado velho, inapto para fazer alguma coisa. Mas no mundo espiritual, quanto mais experiência, quanto mais intimidade você tiver, melhor. Eu fico triste, eu fico até decepcionado de ouvir pessoas dizerem que já fizeram alguma coisa no passado, a não ser que a saúde tenha intervido, tenha fragilizado, a não ser que tenha acontecido nesse percurso de perder a sua saúde. Mas pessoas que estão andando, estão caminhando, estão enxergando, estão falando, eu já ouvi declarações dessas pessoas, porque no passado eu fazia assim, há tantos e tantos anos eu fazia assim. Se você fazia assim no passado, agora você tem que fazer melhor. Se você orava no passado e alguém era curado, agora você tem que continuar fazendo e melhor, porque agora você conhece mais a Jesus Cristo. Agora você conhece mais o Evangelho. Você não pode parar, se limitar. Não, antes eu fazia assim, não faço mais. Eu não vou dizer que tenha alcançado, como Paulo diz, mas deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu me lembro que há tempos atrás, eu lutava, buscava por estar em uma rádio grande, trabalhando em rádios comunitárias. Eu lutava e tenho conquistado chegar até aqui, como hoje se vê. Deus tem abençoado com algumas igrejas para que nós venhamos dirigir. Mas eu não posso me estacionar e parar aqui e pensar, não pelas igrejas em si, mas pelas almas. Eu não posso parar. Eu não posso dizer que eu estou satisfeito com isso, estacionado com isso. Eu tenho que ampliar os meus sonhos. Você tem que ampliar os teus sonhos, a tua vontade de avançar, de conquistar. Você não pode chegar e dizer, eu estou satisfeito com isso. Eu posso dizer, eu estou feliz por ter chegado até aqui, mas eu quero chegar mais além pelas almas, não pelo ministério pastoral. Eu quero chegar para alcançar almas. Eu quero chegar a um ponto de ter intimidade com Deus que eu possa agradar a Deus. A minha busca espiritual tem que continuar sempre. Por isso que Paulo diz, sede sempre firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, porque não é vão, não é inútil o que você está fazendo, não é inútil o que você está vivendo.
Então, aqui também, em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 em diante, eu quero ler junto com você Filipenses 3, 13 e 14. Você conhece esse texto? Esses versículos nós declaramos. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus em Cristo Jesus. É isso que você quer? É isso que você está querendo da tua vida espiritual? Ou você estacionou? É como eu dizia ainda há pouco aqui na rádio, dizendo para você que nós pegamos um texto isolado da Bíblia e dizemos, não, está escrito que nos últimos dias vai ser assim, que o amor de muitos vai se esfriar e que vai se multiplicar a iniquidade, está escrito. Mas esse tempo que eu e você estamos vivendo de calamidade espiritual é um tempo em que o meu descaso, a minha negligência, tem me levado a viver uma vida espiritual assim. Ainda não chegou o tempo que Jesus Cristo declarou. Esse tempo é porque nós estamos vivendo um tempo morno. A igreja tem estado apática. E se eu e você orarmos, se eu e você clamarmos, a situação do Brasil vai mudar. A situação lá fora também vai mudar. Porque Deus está pronto a te abençoar. Ele não está com os ouvidos agravados, entupidos, para que ele não possa te ouvir. E nem tampouco as mãos deles estão encolhidas. A mão dele não está encolhida para que ele não possa te socorrer e dizer, eu te tomo pela tua mão direita. Tu és meu filho, eu te gerei. Então, querido e querida, nós temos que estar sempre diante do Senhor com o coração puro e com a vontade de alcançarmos aquilo que Deus tem para mim e para você. Também na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 12 ao 13 nos diz, assim aquele que julga está firme, cuide que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Presta atenção. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possais suportar. E tem muitos de nós dizendo, eu não aguento mais. Isso não podia ter acontecido comigo. Eu não aguento mais a situação que eu estou vivendo, a situação que eu estou passando. Mas Deus sabe até onde você pode suportar. E junto com a aprovação, Ele vai enviar o socorro. Ele vai enviar o escape. Ele vai entrar com providência na sua vida. Ele vai entrar com providência na sua casa. Mas volto ao versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Meus irmãos, sede sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Eu falava sobre as engrenagens do relógio. Eu conheço muitas pessoas que pedem, que continuam pedindo, mas não vão adiante nas suas vidas espirituais, nem na sua vida secular. Pedem e nada acontece. Sabe por quê? Por causa dessa engrenagem que eu falei para você. Aqueles relógios antigos, eles só funcionavam porque eles estavam encaixados uma na outra. E essa engrenagem fazia a outra girar, e a outra girar, e a outra girar, até que tudo funcionava. Mas a pessoa vai a um culto e não vai a outro culto. Ela vai a um terceiro culto e não vai ao quarto culto. Depois ela para. Quando você para de buscar, você deixou, você quebrou a engrenagem da oração, de você pedir e continuar. Jesus Cristo conta para mim e para você sobre aquela mulher. Ela não tinha recursos, ela não tinha conhecidos que pudessem ajudar, mas ela tinha uma causa que ela não queria perder. E essa mulher vai
diante de um juiz que não temia nem a Deus. Esse juiz não temia nada. Para ele, ele era soberano nas suas decisões. Ele não precisava buscar auxílio. Ele não precisava fazer aliança com ninguém para decidir sobre uma causa. Era ele bater o martelo, era sim ou não. E aquela mulher ia todo dia e batia na sua porta e diz: ó, eu sou aquela mulher, é minha causa. Como é que está a minha causa? Ele dizia: ó, não resolvi nada. E ela voltava no outro dia. E ela foi voltando tantas vezes que aquele juiz que não temia nem a Deus, ele disse para ela: olha, essa mulher está me enchendo muito, está me incomodando muito, eu vou logo dar a causa dela, vou assinar. E ela recebeu a sua vitória, porque ela incomodou, ela foi constante, ela foi firme, ela foi abundante naquilo que ela queria. O que você quer? Será que você tem dado constância? Será que você tem dado seguimento àquilo que você quer? Ou você tem deixado por conta de uma outra pessoa? Tem entregue a um pastor, tem entregue a uma irmã de oração, tem entregue a uma pessoa qualquer para fazer aquilo que você tem que fazer? É você. É a tua vida com Deus. É o teu pedido, é a tua causa. Você tem que pegar e tem que fazer. Seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, porque não será vão o teu trabalho. E a palavra continua falando para mim e para você, nesse dia, segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, que era um filho dele na fé. Nessa segunda carta, capítulo 3, versículo 14, ele diz assim para Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Ele fala: Timóteo, você ainda é jovem, você ainda é um menino, mas você aprendeu com a tua mãe, você aprendeu com a sua avó, e agora você está aprendendo comigo. O negócio não é fácil, é estreito, mas você vai conquistar. Então, permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça dentro da palavra. E tem muita gente que não está permanecendo mais. Tem muita gente que não está sendo firme, muito menos constante e nem tão pouco abundante na obra do Senhor. Porque começa e para, e daqui a um tempo vai começar de novo. Olha o tempo que foi perdido. Olha o que passou, que você e eu poderíamos ter conquistado e não conquistamos. Olha o que você e eu poderíamos ter vivido espiritual e familiar e nós não vivemos, porque nós não somos constantes, não somos firmes e tampouco temos sido abundantes na obra do Senhor. Que Deus abençoe nossa irmã Demilde, Miliane. Que Deus te abençoe, minha amada, abençoe toda a sua família, Luci Lisboa e todos que estão conosco pela internet. Seja firme e constante. Não seja levado por tudo que te falam, todos os ventos de doutrina. Por que é vento de doutrina? Porque vai passar. Houve um tempo em que se falavam nas igrejas pentecostais do dente de ouro. De repente, alguém aparecia com dente de ouro. O que o dente de ouro resolveu? E eu cheguei a ver, numa outra igreja, uma mulher que do seu cabelo caiu um pó que diziam que era ouro. E essa mulher nunca mais apareceu. Ficou enferma e sumiu. Era uma atriz da Rede Globo, fazia alguns papéis, quando eu também naquele tempo fazia. E essa mulher apareceu com ouro caindo do cabelo. Eu cheguei a ver alguma coisa prateada, mas não era ouro. E colocaram logo ao púlpito, deram honras e logo depois sumiu. É aquilo que no tempo passado, quando prenderam os apóstolos e foram consultar um doutor da lei que era muito sábio naquela época, Gamaliel. E chegaram até Gamaliel, por ele ser sábio,
e perguntaram a ele: Gamaliel, nós prendemos a esses apóstolos, esses discípulos, vamos acabar com eles, vamos matar tudo agora de uma vez? E Gamaliel, com a sua sabedoria, Paulo aprendeu com ele. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. E ele disse assim: olha, se isso aí for como aquele povo que apareceu no passado, apareceu um tal de Judas, e ele falou que era Jesus Cristo, que era o Messias, e muita gente seguiu, mas pouco depois acabou, ninguém ouviu falar mais. Depois apareceram outros. Se eles forem como esses que apareceram, daqui a pouco não se vê falar mais. Mas se isso aí for de Deus, se for de Deus, não toque na obra de Deus. Se isso aí for de Deus, vai continuar. Sabe quanto tempo faz isso? 2016 anos. E isso vai continuar até que Jesus volte. Porque esta obra é de Deus, como diz o corinho, esta obra é de Deus, ela não pode parar. Fica de lado, se não vai se machucar. Então, meu querido, minha querida, seja firme, seja abundante, seja constante na obra do Senhor, porque há um prêmio para você, há um galardão para você. Eu quero deixar aqui como último texto de referência para mim e para você, Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao versículo 39. Preste atenção, acompanhe comigo. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, eu e você, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Glórias a Deus. Aleluias. Olha que palavra esse autor aos Hebreus deixou para a minha vida e para a tua vida, para que você continue na constância do Evangelho, para que você continue crendo que o teu Deus é o mesmo Deus ontem, Ele é hoje e será eternamente, que a tua petição, que a tua causa não é nada, basta que Ele diga uma palavra e você sairá dessa situação, mas tem que ser constante, tem que ser firme, tem que ser abundante. Eu vou repetir esse texto de Hebreus, capítulo 10, do versículo 35 ao 39, para que nós possamos concluir essa mensagem para você. Para que você esteja firme e veja o que Deus tem para você. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abra, não. Não deixe Satanás enganar. Não deixe que uma palavra de alguém no meio da rua, ou até mesmo dentro da tua casa, de alguém da família, venha tirar a tua convicção do que Deus vai fazer na tua vida. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Então, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Olha que coisa gloriosa. Essa confiança que você tem será ricamente recompensada. A recompensa de Deus é algo tremendo para mim e para você. E diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, você e eu estamos fazendo a vontade de Deus? Persevera fazendo a vontade de Deus, para quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Eu e você temos que viver por essa fé. Eu e você temos que buscar essa fé. Eu e você temos que andar não pelo que os nossos olhos estão mostrando. Eu e você não temos que andar pelo que o noticiário está anunciando.
Eu e você não temos que andar pelo que o mundo está dizendo que está acontecendo. Mas eu e você temos um Deus que tudo pode, Criador dos céus e da terra, e de tudo quanto neles há. Esse Deus está pronto a estender as suas mãos e dizer para você: eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo, minha filha. Por onde tu andar, eu vou estar com você. Então aqui ele diz: aquele que prometeu, ele virá e não demorará. Mas o meu justo viverá da fé. Se você não é justo, se eu não sou justo, não preciso nem viver da fé. Porque o meu justo quer dizer aquele que obedece, aquele que cumpre as palavras de Deus, aquele que pratica a palavra de Deus, esse é justo. Tu pode esperar. Pode esperar que fiel é aquele que te prometeu para cumprir e fazer abundantemente mais daquilo que você pensou ou que você imaginou para sua família, para sua vida espiritual, para sua vida secular e social, para todas as áreas da sua vida. Ele é fiel, ele é justo. E ele fala que o justo dele viverá da fé. E diz: por que tem muita gente caindo? Por que tem muita gente desistindo? Olha só. E se ele retroceder? Não me agradarei dele. Em outras versões, a minha alma não terá prazer nele. Então diz: nós, porém, eu e você, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas do que crê e são salvos. Que essa palavra perdure no meu e no teu coração, para que nós não venhamos retroceder diante de enfermidades, diante de lutas, diante da falta de emprego, diante da incompreensão familiar, diante de tantas disfunções que acontecem na igreja, diante da incompreensão, muitas vezes pensa: o pastor não liga para mim, o pastor levantou alguém e colocou alguém, aquele lugar é meu. Não pense assim, não. Seja firme, seja constante, seja sempre abundante na obra do Senhor, porque eu posso esquecer de você, você pode esquecer de mim. Mas diz a palavra em Isaías 49, pode uma mãe que amamenta o seu filho no peito, todavia esquecer-se dele, mas eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, porque te tenho gravado, o teu nome está gravado na palma da minha mão. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Sabe o que é um muro estar continuamente diante de mim? A proteção de Deus, a segurança de Deus para a sua vida, a segurança de Deus para a sua família. Meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, que esta palavra, ela venha quebrar todas as barreiras do nosso coração. Que esta palavra, ela venha frutificar dentro da minha alma e da tua alma, para que nós venhamos viver como disse ali, porque o meu justo viverá da fé. Que a tua fé seja multiplicada nesse dia e que aquilo que você está almejando conquistar, receber, você tenha força para lutar, como Caleb, eu disse no início. 40 anos ele tinha quando Deus prometeu e mandou Moisés falar a ele. 85 anos ele tinha quando ele começou a tomar posse. E a força de Caleb era a mesma que ele tinha com 40 anos, para entrar e para sair. Porque quem pelejará por vós não é a minha idade, não é a minha sabedoria, mas a minha confiança e a minha fé em Deus. Por isso que o mundo considera velho uma pessoa de 45 anos para o mercado de trabalho. Mas a palavra diz que os meus velhos, eles terão sonhos, nós teremos visões, e você pode conquistar. Você pode
alcançar. Eu me lembro aqui agora mesmo, para encerrar essa palavra, quando eu dirigia de 15 em 15 dias um trabalho no Hospital do Curupaiti, no Rio de Janeiro. Esse hospital é de Hanseníase, que é a antiga lepra da Bíblia. E eu dirigi um trabalho ali, naquele hospital de Curupaiti, junto com uma equipe. E dirigindo esse trabalho, havia uma mulher que foi fundadora, junto com seu esposo, desse hospital. E o marido já tinha contraído lepra e tinha passado por Senhor. E no tempo que eu ainda estava indo lá, pelas Assembleias de Deus de Bento Ribeiro, pastor Horácio da Silva Júnior, no tempo em que eu estava indo lá, preste atenção vocês, eu era dirigente e não era nem diácono, mas já era dirigente do trabalho de oração lá dentro. E nós fomos no leito em que estava a Maria Junqueira. E naquele leito, aquela mulher que já não tinha mais as falanges dos dedos na mão, nem do pé, nem da mão, que não podia mais se levantar para caminhar e passear pelos pavilhões que existiam dentro do Curupaiti, mais de 5.000 famílias ali dentro. Porque a família esquecia daqueles que eram leprosos e parecia mesmo, como a Bíblia relatava, ficar fora do arraial. Curupaiti era um lugar só para quem tivesse a hanseníase, que eu volto a dizer que é a lepra da Bíblia. E nós íamos ali. E uma vez, indo visitar o leito desta mulher de Deus, dessa santa mulher, chamada Maria Junqueira, que hoje creio que não viva mais, já tem muito tempo que eu saí do Curupaiti, de fazer aquele trabalho. E ela disse que ela estava no seu leito porque não podia mais sair de lá. E ela disse que falava com Deus, dizendo com Deus, eu não sou mais útil nessa obra. Tanta coisa eu fiz, tanta coisa eu podia fazer quando eu tinha os meus pés, as minhas mãos, quando eu podia caminhar. Agora eu sou uma inútil. Palavras dessa irmã Maria Junqueira. Ela disse assim, até que Deus se apresentou ao pé da minha cama e me disse assim, minha serva, não são as suas pernas, não são os seus braços o motivo de eu estar aqui, mas a tua oração. A tua oração tem guardado este lugar. A tua perseverança tem guardado este lugar. E eu que estava ali com braços, pernas, tudo, eu me senti um inútil diante daquela mulher acamada, muito enferma, a qual Deus ouvia a oração dela e guardava Curupaiti, e guarda até hoje, por amor àquela mulher, pela perseverança daquela mulher de Deus. E você? Qual é o limite que você tem para orar? Qual o limite? O que te impede de chegar mais próximo de Deus? O que te impede de alcançar graça diante de Deus? Então, querido, querida, amado e amado de meu Pai, não tem nada. Se você estiver num leito, Deus te ouve. Se você estiver na prisão, Deus te ouve. Jonas, ele estava no ventre do peixe, no mais profundo dos abismos, as águas passavam por cima da sua cabeça e ele clamou do ventre do peixe e Deus ouviu. Qualquer lugar que você estiver, em qualquer condição que você tiver, Deus vai te ouvir. Então o crente, o cristão, não tem essa desculpa de dizer, eu já fiz assim no passado, mas agora eu não faço mais. Seja sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é inútil, o seu trabalho não é vão. Antes Deus dará a recompensa a você. Obrigado a todos que estão conosco pela internet. Obrigado a você que ainda vai assistir essa ministração que Deus tem colocado no nosso coração, a você também da Rádio Continental. Eu concluo essa mensagem aqui dizendo para você ser firme. Não importa
o teu grau de instrução, não importa a tua cor, a tua raça, o que importa é que você sirva a este Deus maravilhoso, que não faz acepção de pessoas e que Ele quer que o justo dele ande pela fé, viva pela fé, conquiste pela fé. O que você tem para conquistar? Caleb ainda tinha gigantes naquela terra. E ele lutou e conquistou e conseguiu Hebrom, uma das melhores terras de Israel, para a sua família e para a sua casa. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para a sua casa. Mas não seja um crente bagunceiro, não seja um crente relapso. Seja um crente, um cristão que creia que o Senhor está pronto a te abençoar, que Ele está pronto a mudar a tua situação. E se não mudar hoje, pode mudar amanhã. Se não mudar amanhã, continua orando. Se não mudar depois da manhã, continua orando. Porque Ele vai mudar. Ele vai entrar com providência naquilo que é a tua aflição. O salmista diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu concluo essa mensagem desejando que o Senhor, Ele venha entrar na minha vida e na tua vida, que Ele venha entrar na nossa casa. Deus abençoe a todos. Eu concluo essa mensagem pela internet e também pela Rádio Continental. E nós vamos agora ao intervalo. Eu volto daqui a pouquinho, porque daqui a pouquinho também nós vamos estar orando por você e com você. Você pela internet também. Eu vou estar orando, não mais fazendo a transmissão, mas pela Rádio Continental AM. Se você quiser ouvir a rádio, da onde quer que você esteja, Rádio Continental AM 1520.com.br, www.continentalam1520.com.br, e você pode estar aí nos ouvindo todos os dias das 5 até as 8 horas da manhã, e no sábado você pode clamar conosco. Sábado é o dia do clamor pelo Brasil e pelo mundo, Santidade Já, aonde você é que vai ligar e vai estar orando ao vivo pela Rádio Continental junto conosco, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Eu vou ao intervalo e vou também estar findando essa transmissão nesta manhã, agradecendo a todos vocês que conosco estão, minha querida Meriane, que muito tem nos ajudado e nos ajudou, meu pastor Roberto Firme, e a todos vocês que estão assistindo e aqueles que vão ainda assistir. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente da Igreja Evangélica Árvore da Vida, e aqui, comunicador da Rádio Continental AM 1520. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e na graça do nosso Senhor. Eu concluo essa mensagem